Estamos de volta e a gente conversa agora com a médica neurologista, que é integrante da Central de Regulação de Transplantes aqui do estado de Mato Grosso, a Heloíse Helena Siqueira Borges. Heloíse, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente possa falar desse assunto que muitas vezes ainda é um tabu para a nossa sociedade. Quando a gente pensa em transplante de órgãos, queria que você dissesse, para quem está nos assistindo agora, quantas pessoas, uma única pessoa doadora, tem capacidade de auxiliar? Eu que agradeço aqui o convite, espero contribuir para a população, né, para a gente esclarecer algumas coisas. E um doador, ele pode melhorar a vida de até 24 famílias. Então, assim, se a gente for analisar todos os tipos de transplantes possíveis, até 24 famílias poderão ser agraciadas com órgãos, tecidos, né, para melhorar a qualidade de vida e sobrevida dessas pessoas. Heloíse, nesse contexto, a gente sabe que o impacto é gigante, né? 1 para 24 é muita coisa. A gente ainda encontra obstáculos, dificuldades para conseguir doadores, principalmente no que diz respeito ao consentimento da família? A gente encontra, apesar que a gente tem visto, observado nos últimos, aqui em Mato Grosso, né, os últimos pacientes que nós acompanhamos na declaração de morte encefálica, nós tivemos uma boa receptividade dessas famílias, mas a grande maioria tem muita dificuldade naquele momento de dor, de aceitar a perda, né, de um ente querido, de se sentir confortável em doar os órgãos, né? A gente sabe que quanto mais as pessoas falarem entre seus familiares, seus amigos, sobre o seu desejo de doar órgão em determinadas situações, isso é muito melhor, porque a família, uma hora ou outra, vai lembrar de que esse seu ente querido mencionou o desejo de ser um doador, né? Mas o primeiro impacto geralmente é mais difícil. Então a gente sempre pede para que todas as pessoas que querem doar seus órgãos em situações, né, de morte encefálica, que conversem com seus parentes, porque naquele momento a pessoa que quer doar seus órgãos, ela não vai ter essa chance de mencionar. Então, quem vai definir a doação são os seus familiares. Heloíse, você citou a morte encefálica, né? Em que situações uma pessoa está apta a ser doadora? Porque não precisa necessariamente estar morta para que ela possa doar esses órgãos, né? A gente tem doação de indivíduos vivos, né? Por exemplo, rim, fígado, medula óssea, são órgãos e tecidos que podem ser doados em doadores vivos. Tem os doadores em morte encefálica, então nós temos aqueles órgãos que são doados com o coração ainda batendo e, por exemplo, a córnea, que ela é um órgão que pode ser retirado após a parada cardíaca. Ela não precisa necessariamente que a gente desconecte o paciente, que seja feito. Então, pode aguardar o coração parar para depois a gente ter um período de até 6 horas para fazer a nucleação. A gente ficou um período em Mato Grosso sem realizar o transplante de órgãos e hoje a gente tem a capacidade retomada para fazer o transplante de rins e de córneas, né? Como que está esse movimento dentro do nosso estado? A gente está conseguindo atender aquelas pessoas que estão na fila de espera? Queria que você pudesse falar um pouquinho disso. Até o ano de 2017, então, nós tivemos realmente, a Central de Transplante teve uma atividade bastante, assim, tímida, né? Por vários motivos. O primeiro é por causa da resolução do CFM, que até esse momento, até o dia 17 de dezembro de 2017, ela deixava, assim, olha, o médico que tiver um paciente com critérios de morte encefálica pode fazer
o diagnóstico, então ela não obrigava. A partir dessa resolução do CFM e de um decreto presidencial, então as coisas foram melhor definidas. Então, assim, a partir daí, nós, de acordo com essa resolução, ela define quem são os médicos que estão habilitados a realizar o diagnóstico, e a Central de Transplante iniciou, então, a partir de 2018, cursos de capacitação para médicos intensivistas ou que trabalham, plantonistas de emergência e UTI, para capacitá-los ao diagnóstico de morte encefálica. Justamente porque um grande receio que a gente também observa da família é a credibilidade do diagnóstico. Então, mas será que o meu parente está realmente em morte encefálica? Então, para a gente implementar essa credibilidade, para que a família entenda todo esse processo, a Central de Transplante faz cursos de capacitação aos médicos, assim como cursos de capacitação para as CIDOTs, que são dentro dos hospitais, tem comissões intra-hospitalares, né, de doação de órgãos, transplante, e que é toda uma equipe trabalhando tanto para acolher essa família nesse momento de dor, de maior dificuldade, quanto para capacitar os profissionais para a realização do diagnóstico. Heloíse, a gente pontuou que Mato Grosso faz o transplante de rim e de córnea. O que a gente faz com os demais órgãos se essa pessoa for uma doadora, né? Como que se procede nesse sentido? Isso, nós acionamos a Central Nacional de Transplante, que envia uma equipe para retirada de órgãos, mas antes mesmo dessa retirada dos órgãos, a gente faz toda uma testagem para ver a compatibilidade, a gente chama de histocompatibilidade entre o doador e todas as pessoas do Brasil inteiro que estão em lista de transplante. Rim, fígado, coração, pulmão e assim por diante. Então, aí cada central estadual que esse doador seja compatível é acionado. Então, vem para Cuiabá uma equipe para retirada e as outras equipes que têm os receptores. Então, claro, se nós temos aqui córnea e rins, o que acontece? Primeiro, o nosso doador, ele é testado para todos os nossos pacientes de Mato Grosso, por exemplo, a transplante renal. Se é compatível, os rins ficam aqui. Se não é compatível, aí a gente tem a testagem do Brasil todo e ele vai para o receptor que é compatível. Então, da última vez que aconteceu isso, vieram equipes de 3 locais diferentes, além da equipe de retirada de órgãos. Entendi. E você estava dizendo dessa questão da credibilidade, né? O decreto e as normativas do Conselho Federal de Medicina trouxeram essa segurança para as famílias. Porque a gente num bate-papo com as pessoas, quando a gente toca no assunto doação de órgãos, ainda tem aquela coisa, mas será que eles não estão aqui tirando a vida de um para beneficiar o outro, enfim. A gente pode ficar tranquilo em relação a isso. Com certeza. Na verdade, o grande desafio que a gente tem dentro da UTI, a gente chama que é fazer o médico se desapegar um pouco, porque nós médicos a gente acaba trabalhando, lutando pela vida. Então, é muito frustrante quando a gente não consegue ter um desfecho adequado ou o desfecho que a gente gostaria. Então, assim, essa capacitação e todo esse cuidado que a Central de Transplante tem é justamente para fazer com que todos os critérios e protocolos sejam seguidos para que aquele paciente que realmente chegou ao diagnóstico de morte encefálica, ele teve a melhor conduta, todos os cuidados necessários, mas que infelizmente foi definido que esse cérebro não tem mais função, não está recebendo fluxo sanguíneo e ele está sendo mantido graças aos avanços tecnológicos. Drogas para manter o coração funcionando, aparelhos para manter a respiração e função de vários órgãos.
Então, assim, inicialmente a gente até tinha um pouco de alguns médicos e equipe de enfermagem ficavam, mas será que tá? Mas aí com essa capacitação a gente consegue ter maior acurácia e seguindo todos esses critérios não tem como esse diagnóstico estar errado. Inclusive é interessante a gente citar que muitos países, especialmente os asiáticos, eles exigem para critério de morte encefálica basicamente uma avaliação clínica e o teste da apneia. Aqui no Brasil nós fazemos 2 avaliações clínicas por médicos diferentes e capacitados, o teste da apneia e mais um exame complementar. Então, são 4 avaliações diferentes para confirmar todo esse processo da morte encefálica. E aí a gente definir que esse indivíduo, ele tem condições de ser um doador, aí a gente vai fazer uma manutenção dos órgãos para a doação ou da gente proceder, em vários casos, à desconexão. Heloíse, lá no começo você disse que é interessante que as pessoas, quando têm a intenção de ser doadoras, que elas conversem com as famílias de maneira intensa para que isso fique vívido na memória daqueles que ficam, né? Como que é o trâmite, por exemplo? Eu, Michele, quero ser doadora de órgãos. Lá na minha documentação está dizendo que eu quero ser doadora de órgãos. Quando é decretada a minha morte encefálica, se a minha família se opõe, eu não posso doar os órgãos? Não pode, porque no Brasil a gente já teve um período onde o fato de eu colocar no meu documento que eu sou doadora de órgãos era suficiente, mas gerou muita insegurança e muita confusão e atualmente a doação ela é consentida. Então a gente tem vários avanços em relação ao consentimento, porque um problema que a gente tinha eram, por exemplo, casais em união estáveis, né, mas sem documentação efetiva. E se a família não tivesse aqui, pai, mãe ou um parente mais próximo, esse companheiro ou companheira não poderia fazer a doação. Hoje, a gente encaminha o juiz com comprovação de que realmente se trata de uma união estável, esse companheiro pode autorizar a doação de órgãos. Então, assim, hoje a gente tem essa facilidade desde que contemplado com os critérios bem estabelecidos. E a partir do momento em que a gente conversa com os nossos familiares esse desejo de ser doador nessas condições, num primeiro momento essa família vai sofrer, às vezes ele vai até falar, olha, agora não é o momento, eu não quero pensar nisso agora, mas ele vai começar a lembrar dos bons momentos, lembrar de toda a felicidade que essa pessoa trouxe para essa família e lembrar também, começar a pensar que talvez essa pessoa possa levar tanta felicidade, paz, tranquilidade para outras famílias, né, que vão receber esses órgãos, que vão deixar de depender de máquinas para diálise, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que a partir desse segundo momento, onde essas famílias possam pensar nessa outra possibilidade, que eu acho que esse é o maior ato de amor. Você está doando órgãos para pessoas que você nunca viu, para pessoa que você não conhece, ele nunca te fez nada, nem de bom nem de ruim, e você está dando vida a essas pessoas. Então isso é um ato realmente de muito amor e desprendimento. E se a gente parar um pouquinho para pensar, você tem aquela pessoa doadora vivendo um pouquinho em cada um que foi beneficiado, né? Em várias pessoas, você multiplica esse amor que você recebeu dessa pessoa em 24 pedaços, né? Então é bem, eu acho que esse é o raciocínio que a gente tem que fazer nesse momento, apesar da dor. E Heloíse, para a gente encerrar,
Mato Grosso tem perspectiva de realizar outros tipos de transplante além de rim e córneas? Já existem equipes treinadas para transplante cardíaco, por exemplo, que até já aconteceu há mais de 10 anos atrás. A gente sabe que transplante hepático também tem equipes treinadas, mas existe todo questões administrativas, né? Que essas equipes precisam estar habilitadas pelo Ministério da Saúde. A gente acredita que agora é uma questão de tempo, passo a passo as coisas vão fluir para que a gente faça mais transplantes de outros órgãos também. Luíse, muito obrigada pela vinda ao Papo com Ela. Imagina, obrigada, eu que agradeço. Intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho.